rural. Bom, enfim. Meu nome é, para quem não me conhece, alguns rostos me são familiares. Eu sou o Didier, eu sou geólogo de formação aqui de Rio Claro e pesquisador do CEA. Para quem não sabe o que é o CEA é o Centro de Estudos Ambientais, que é o apêndice da garagem. A gente fica na frente da garagem. Todo mundo sabe onde é a garagem, mas ninguém sabe muito bem onde é o CEA. E a minha formação geológica sempre me levou a trabalhar com águas. E nessa história de trabalhar com águas, eu acabei trabalhando com isótopos estáveis, que são traçadores interessantes para entender um pouco a questão da movimentação da água. E quando surgiu essa iniciativa dos capítulos estudantis de geologia forense, um dos grandes incentivadores dessa iniciativa é o Dr. Fábio Salvador, que é perito da Polícia Federal. E por coincidência, ele também é geólogo formado aqui em Rio Claro. E ele foi meu veterano. E aí a gente se encontrou num evento em Curitiba, há uns 5, 6 anos atrás, e surgiu essa proposta, e aí ele começou a mobilizar os estudantes para criar os capítulos estudantis, e ele, então, para ser o tutor científico do capítulo de Geologia Forense aqui de Rio Claro. O capítulo foi criado há 4 anos atrás, mais ou menos, né? E tem uma participação maior, menor, depende muito da turma e do engajamento das pessoas. Então, uma das missões minhas aqui é fazer com que as pessoas que não estão engajadas com o capítulo passem a ter algum interesse e se juntem a essa iniciativa. A proposta da gente, que é a presidente atual, é a gente criar ter um ciclo de palestras, ter sessões de cinema, discussão em cima de estudos de caso, sempre tentar buscar ter uma atividade semanal curta nesse horário, para as pessoas discutirem geologia forense. É até uma forma da gente criar um histórico, e uma das coisas que a gente vem discutindo, que eu conversei um pouco com a Juliana também, é a gente tentar talvez propor uma disciplina de geologia forense como uma optativa para o curso de geologia. Quem é geólogo aqui? Quem não é geólogo? Geógrafos, biólogos, ecólogos, geógrafos, biólogos, ecólogos, educadores. Bom, todo mundo tem um pezinho nas geociências e alguns na biociências. Eu acho que é um bom começo, porque a ciência forense é uma ciência multidisciplinar. Você tem desde químicos, você tem sociólogos trabalhando com ciências forenses, você tem antropólogos, você pode ter geólogo, pode ter biólogo, pode ter qualquer especialidade cabe dentro da geologia forense. A proposta da nossa conversa hoje é falar um pouco sobre crimes, porque eu acho que o que mais atrai as pessoas a participar dos capítulos de geologia forense é a questão de crime. E eu imagino que todo mundo esteja aqui porque já assistiu um CSI e achou fantástico. Sim ou não? O que vocês mais gostam, ou o que atrai na questão de crimes? Começão de desvendados. Começão de desvendados ou tipo de crime? Se a gente for falar, por exemplo, o que é mais interessante? Desvendar um assassinato ou desvendar um crime ambiental? Vocês também concordam com isso? Desvendar um assassinato pode ser muito mais interessante? Pois eu digo para vocês que a ciência forense é muito mais interessante para desvendar
um passivo ambiental, porque é uma irresponsabilidade de alguém perante a toda a sociedade e que, de alguma maneira, tem que ser punido. E existem inúmeras técnicas geológicas, biológicas, que podem ajudar a gente, então, a desvendar esses crimes. Mas eu entendo perfeitamente que a parte mais legal é você ver estar lá o corpo estendido no chão e saber quem que botou aquele corpo lá e como é que ele chegou ali, né? Mas, muitas vezes, a parte ambiental pode ser ou é muito mais relevante do que a parte criminal de pessoa para pessoa. Então, a nossa ideia hoje é conversar um pouco sobre o que é crime, o que é geologia forense e quais são os campos de atuação de alguém que parta para... Eu prefiro o termo geociências forenses ao invés de geologia forense. Mas como o capítulo está ligado ao curso de geologia, a maior parte dos alunos envolvidos são geólogos, eu mantive o geologia. Particularmente, eu sou contra, inclusive, o curso de geologia. Eu acho que o curso tem que ser um curso de geociências, que envolva muito mais do que simplesmente rocha mole, rocha dura, recursos minerais. Eu acho que tem muito mais coisa por trás de um curso de geologia. Algumas definições em relação a técnicas de investigação. Falar um pouco sobre a iniciativa da geologia forense, do IFG, como é que ela nasceu, como é que é a estrutura dela. Alguns estudos e aplicações de geologia forense, lógico que eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que é a parte de isótopos, que é uma parte que me interessa mais, mas tem algumas outras discussões em relação a isso e algumas... o que está acontecendo de novo nesse campo aqui no Brasil que faz com que ele seja um campo florescente. Por que ele é um campo florescente? Só para dar um spoiler. A ideia é criar possibilidades de atuação no mercado profissional de pessoas com formação, não só em geologia, mas para atuar na área forense. Não só como funcionários do Estado, na polícia técnica ou na polícia científica, mas também atuar junto a advogados ou a escritórios de advocacia, de defesa ou de acusação. Então, a primeira parte já está muito bem estabelecida. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, todas as polícias civis têm peritos, a Polícia Federal também, alguns são geólogos, alguns são biólogos, alguns são químicos, mas o mercado de direito processual normal, os escritórios de advocacia, eles ainda não enxergam isso como uma necessidade. Muitas vezes eles estão envolvidos em uma necessidade de fazer perícias. Bom, o que é crime? Quem quer dar a primeira... A legislação de certa forma sobre o que são os deveres, as leis, etc. E dentro da legislação criminaliza certas coisas que podem fazer mal à sociedade, fazer mal ao indivíduo. Basicamente é isso. Uma definição da Wikipedia, eu devia ter consultado algum amigo advogado, mas uma infração pode ser definida como infração de maior potencial ofensivo e um tipo de espécie do gênero. A infração penal é toda conduta que leva esse... Pode entrar, viu? Vai ser bem legal. Não é porque eu estou dando a palestra, mas você pode... Sobre geologia forense, crimes. Entra aí. Você vai fazer alguma coisa nos próximos 50 minutos? Não. Então pronto. Já arrumou um compromisso. Só não dorme aí no fundo, pelo amor de Deus. Não. Então, a infração penal é toda conduta que gera lesão penalmente relevante a um bem jurídico, tutelado pelo Estado, que pode ser o indivíduo ou pode ser o ambiente, que são obrigações do Estado, e que está previamente tipificado como ilícita, o que determina expressamente o conceito primário e secundário do tipo penal. Se você perguntar a segunda parte aí, é muito juridiquês para a gente. Que tipos de crime estão envolvidos? Crimes contra a vida.
um crime contra a vida. Não foi específico, eu preparei antes de sair a notícia. Ou um crime contra a vida, está lá. Ou um corpo estendido no chão. Então, esse é um tipo de crime. Nós estamos atentando contra o quê? Contra uma pessoa. Essas pessoas aqui, elas interagem com o meio ambiente. E o meio ambiente deixa um monte de impressões digitais, seja através do que ela bebe, ela come ou por onde ela passou. Tudo isso tem uma pegadinha biológica e tem uma pegadinha geológica. A vida. Crimes ambientais. Você falou nos últimos anos mais recentemente, os desastres promovidos pelos garimpos legais na Amazônia, que para mim não é garimpo, para mim é empresa de mineração clandestina. Muito se falou dos derramamentos de óleo na costa brasileira que aconteceram 4, 5 anos atrás. Muita coisa foi desvendada a partir de estudos forenses, a origem e o navio também, por incrível que pareça, tem um pouco a ver com geociências, como é que eles descobriram. E toda a questão da mineração um pouco mostrada aqui, mas também a gente teve um grande acidente, dois grandes acidentes relacionados à mineração, que foram as rupturas das barragens de Brumadinho e de Mariana. Uma perda ambiental muito grande, além da perda de vidas. Origem e falsificação de materiais. De onde vieram? Eles são diamantes? De onde vieram esses diamantes? Recentemente, a gente também foi envolvido num escândalo aí e apareceu um ouro que ninguém sabe de onde é. Existe uma ação da Polícia Federal na tentativa de rastrear todo o ouro clandestino do Brasil. E é uma iniciativa muito importante. Tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista financeiro. Porque esse ouro está saindo daqui e ele representa... Crimes contra o patrimônio geológico. Eu não sei... Bom, primeiro... enviado para a Europa. E hoje existe uma grande campanha para reaver esses fósseis. Alguém conhece a Chapada do Araripe aqui? Já ouviu falar? Chapada do Araripe, na divisa do Ceará com Pernambuco, é um dos maiores registros fossilíferos do Cretáceo do mundo. Peças fantásticas. E os fósseis ali foram para a Alemanha e estão começando a regressar. Inclusive tem um museu em Santana e o símbolo do museu, qual as geociências e também as biociências podem atuar buscando as origens e tentando entender o que a primeira caso que foi geológica, se eu não me engano, que foi identificado por um microbiologista alemão, Hans Christian, foi chamado para entender o quê? Bom, teve um trem que saiu de Leipzig cheio de moedas de prata. E ele chegou no destino onde devia haver moedas de prata, só tinha areia. E ele foi chamado para quê? Onde é que tinha ocorrido a troca? O que ele pegou a areia, que estava dentro dos barris ou dos sacos onde estavam as moedas, colocou na lupa do microscópio, identificou os tipos de grão de areia que tinham lá, e ele foi em todas as estações onde o trem parou e coletou amostras de areia dos arredores. E ele chegou à conclusão que aquela areia tinha saído de um lugar específico.
Ele foi lá, avisou a polícia foi lá, deu um aviso em todo mundo, e os caras entregaram que eles tinham feito a substituição das moedas. Aí, a partir disso, o pessoal, as pessoas, os investigadores, os Sherlock Holmes da época, mais e mais Então, o que é geologia forense? Geologia forense, ou geociências forense, ou simplesmente geoforense para todo mundo. Acho que geoforense é um termo mais elegante, porque é o acrônimo que serve para todo mundo, serve para todo mundo das geociências. Seria a aplicação da geologia ou de técnicas associadas a processos geológicos, junto ao policiamento e à aplicação da lei, e que pode a evidência ou a interpretação da evidência obtida a partir dessa análise técnica pode ser utilizado num tribunal. Ou seja, isso tem prova de uma decisão parecida ser muito mais comum do que o que a gente escuta falar. E tem alguns casos que foram desvendados a partir do uso de técnicas ou análises geológicas, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Crime organizado, gangues, cartéis e terrorismo. A questão hoje da traçabilidade da origem das drogas é fundamental e é relativamente simples. E isso está sendo utilizado para identificar as principais formas ou tráfico de maconha, também está sendo utilizado essas técnicas. Crimes ambientais, eu falei dos derramamentos de óleo, falei dos garimpos, falei dos rompimentos de barragem, mas a gente tem um outro monte de crimes ambientais. Recentemente, por conta das chuvas, o que a gente teve? Todos os deslizamentos na região serrana do Rio. Isso é um crime ambiental? Para mim é um crime ambiental, porque ele podia ter sido evitado. Roubo de minerais preciosos e substituição de minerais, adulteração de amostras de ensaio. Então, uma amostra foi retirada e foi ensaiada uma outra amostra que não aquela do local do crime. Crimes fraudulentos e fitológicos traficados no Brasil. A palinologia forense é outra coisa bastante interessante, porque são microfósseis, né? Que também tem origem específica e que pode ser rastreado e pode levar à identificação. E também a questão mais social de como o avanço dessas técnicas pode impactar na sociedade e passar a fazer parte de rotinas dentro do arcabouço jurídico nacional e mundial. É importante a gente ter algumas definições. A primeira definição é a cena do crime, onde o crime foi cometido, e o que os cientistas forenses podem fazer. Exatamente, eles podem ir lá e coletar os vestígios por meio de amostras geológicas, eles podem produzir mapas geológicos, mapas topográficos que identifiquem características específicas daquela região que ajudem a desvendar aspectos que estão relacionados à execução do crime. Técnicas de buscar vestígio é a parte mais importante. É a mesma coisa a gente ir para o campo para fazer coleta do que for. Coleta de animais, coleta de plantas, coleta de pote, coleta de água. A gente usa as mesmas técnicas. Então, muito do que a geologia ou as ciências forenses pedem, todo mundo já aprendeu. Basicamente, é uma aplicação daquilo que a gente já conhece. A amostragem ela tem que seguir como qualquer amostragem para identificação em qualquer área do conhecimento. Existem protocolos, e esses protocolos devem ser seguidos para que ninguém possa dizer que a prova não é válida
Ou seja, quando for gravar o celular de alguém, grava bem gravado para ninguém dizer que ele não falou o que ele disse. Mas é basicamente isso, é seguir esses protocolos de amostragem para evitar contaminação e evitar futuramente a invalidação dessas provas. O que é, então, o IFG? É a Iniciativa em Geologia Forense. É uma coisa relativamente recente. Foi definido num Congresso Internacional de Geologia, assim como a Química, que tem a IUPAC, a gente tem a IUGS, que é a Associação, a União Internacional de Geologia, de Ciências Geológicas, que criou, em fevereiro de 2022, essa iniciativa com o objetivo de desenvolver a geologia forense e promover a sua aplicação. Tem como objetivo criar, dentro dessa iniciativa, um ponto focal sobre geologia forense aplicada, seja aplicada no policiamento, na aplicação da lei, investigações criminais, investigações de crimes ambientais e civis. Ela também é responsável pela promoção de conferências e treinamentos internacionais. Existe uma rede internacional de colaboração de várias universidades, vários institutos de pesquisa para divulgação de informações sobre geologia forense, a criação de um repositório bibliográfico. E aqui no Brasil tem uma característica bastante peculiar, que eu já comentei, que é a criação dos capítulos estudantis. Eu acho que isso é uma iniciativa, não é uma jabuticaba brasileira, mas é uma iniciativa tipicamente brasileira e que tem resultado em bons frutos. Por quê? Porque isso começa a criar algum fórum de discussão e também isso leva a criar uma mentalidade da aplicação de técnicas científicas para outras áreas. Eu acho que isso é bastante importante. Eu comentei no começo, leva a possibilidade de você ter abertura de novos mercados de trabalho. A gente sabe o quão difícil está arrumar emprego hoje em dia. Independente da profissão, a gente sabe que a gente acaba fazendo coisas que não são tão atrativas. Mas esse capítulo estudantil, ele tem também essa função. Passando um pouco para as aplicações, eu vou falar um pouco sobre alguns casos e o que é a minha área, que é a minha área de isótopos estáveis. Então, todo mundo sabe o que são isótopos aqui ou não? Vamos lá. O que são isótopos? Você não pode responder, não. Sabe, não? Isótopos são elementos químicos com pesos atômicos diferentes. É o mesmo elemento, mas com massas diferentes. E os geoquímicos, nas reações, nas transformações, de maneiras distintas. Então, os isótopos eles são usados basicamente como uma impressão digital de processos. E essa impressão digital, ela vai estar onde? Ela vai estar na rocha, ela vai estar na água, ela vai estar no nosso corpo. E eles são muito aplicados para essa parte de geoforense. Seja para entender a origem, se por exemplo, o whey é sintético ou é natural. Então, existem os isótopos de carbono e oxigênio que são usados para isso. Se o mel é falsificado, se é falsificado ou não, se ela tem mais água ou menos água. O cara diz que a cerveja é puro malte, mas ela tem um monte de milho. Então, a falsificação de alimentos, os isótopos de carbono e oxigênio são bastante utilizados. Também são utilizados para entender um pouco qual a dieta das populações. Populações de origens diferentes têm dietas diferentes. E isso é capaz de identificar indivíduos diferentes que estão desaparecidos.
Se o cara come muita carne ou se ele é vegetariano, ele vai ter uma relação desses dois isótopos. Então, os isótopos, eles surgiram nas ciências forenses mais ou menos com o mesmo impacto do DNA, quando o DNA começou a ser sequenciado, e isso levou todo CSI, tem um crime, o cara vai lá e coleta uma amostra para ver o DNA, não é? Os isótopos são mais ou menos como o DNA, só que ao invés de ser um alfabeto biológico, é um alfabeto químico. Por quê? Porque também são impressões digitais únicas. Nosso grande problema são as bases de dados que muitas vezes faltam. Bom, basicamente, como é que as coisas funcionam? A gente é o que a gente come e o que a gente bebe. Todo mundo bebe água. Eu tomo muita cerveja. Não sei se os outros biólogos seguem essa lei à vista, mas... Então, a gente é o que a gente bebe normalmente. E, com base, o que a gente tem aqui? É um estudo feito com isótopos de nitrogênio e isótopos de carbono de amostras de cabelo. O que é isso aqui? Basicamente, nitrogênio e carbono são os aminoácidos que constituem o nosso corpo. E, em função da dieta, você consegue, e da posição geográfica, você consegue diferenciar de onde são essas pessoas. Então, isso é uma impressão digital muito forte e é capaz de auxiliar na identificação de pessoas. Em relação à água, esse daqui é um outro estudo. Esse é um mapa que mostra a distribuição da composição isotópica de hidrogênio e oxigênio na Itália. A gente vê que ela não é a mesma para toda a bota. Aqui as cores são mais frias e aqui as cores são mais quentes. Quem não foi para a Itália aqui? Ninguém tem parente italiano? Ninguém buscou? O que diferencia o sul do norte da Itália? Onde mais frio? O norte da Itália. Nós temos o quê? Os Alpes aqui. E aqui o sul, sempre mais quente. Então, a gente consegue associar cores mais frias para climas mais frios e cores mais quentes para climas mais quentes. A Itália tem uma grande cadeia de montanhas aqui também. E esse daqui é um estudo feito com águas minerais italianas. Todas as águas minerais com triângulo que estão aqui e aqui embaixo, basicamente aqui embaixo, são águas do norte da Itália. Então, quem tomar água mineral do norte da Itália, quem só beber San Pellegrino, que eu acho que não é o caso de ninguém aqui, porque é caro pra caramba, vai ter uma composição isotópica nos seus tecidos, no seu cabelo, nos seus dentes, com essa característica. Já quem toma água do norte vai ter essa característica aqui. A gente vê que aqui é muito mais negativo e aqui é muito menos negativo. Ainda é negativo, mas a gente diz que é menos negativo. Então, essa relação entre o que o meio físico pode passar para as características humanas é bastante importante em geologia forense. Esse é um caso bastante conhecido, que é a Salt Hair Sally. É uma pessoa desaparecida que foi encontrada, se eu não me engano, ela foi encontrada em Salt Lake City, se eu não me engano. Está ali embaixo. Região 1, Salt Lake City. Seattle, Salt Lake City, região 1. Região 2... Seattle. Não, Seattle é aqui em cima. Aqui. E região 3 no Arizona. Acharam esse corpo. Entra. Não é? Eu não estou perguntando se você quer entrar ou não. Eu estou obrigando.
Acharam um corpo e não sabiam de onde essa pessoa, da onde ela vinha, qual era a história dela. Através de uma análise isotópica de oxigênio num fio de cabelo, isso aqui é um fio de cabelo, conseguiram contar a história de por onde ela passou. E a partir dessa história de por onde ela passou, foram buscando os arquivos e encontraram quem era essa pessoa. Porque os desaparecimentos dela eram bastante marcados. Então ela saiu da região 1, aliás, ela saiu da região 1, foi para a região 2, então ela saiu daqui, veio para o sul, foi para Seattle, voltou para a região 3 aqui no sul e terminou aqui na região 1. Então, isso é um caso que acho que saiu, vocês até fizeram um estudo desse caso, ou desse ou de algum parecido, de como o ambiente fornece características únicas. Quanto tempo leva para crescer um fio de cabelo? O meu leva bastante porque eu estou ficando meio careca, mas se você pensar, um fio de cabelo tem mais ou menos 2 anos de vida. Então ele guarda a impressão dos últimos 2 anos de vida de uma determinada pessoa. A unha, a mesma coisa. Os dentes, a mesma coisa. Então os ossos guardam isso aí. É muito usado em antropologia forense também. Um outro estudo bastante interessante, esse é bem geológico, isso daqui são estátuas de alabastro. Para os geólogos, o que é alabastro? Tão ruim esses geólogos, né? Ou você também não sabe o que é alabastro? Alabastro é egipcita. Aí eles faziam esculturas de egipcita na Idade Média e existiam rotas de comércio. A partir da composição isotópica do enxofre dessa egipcita, eles conseguiam identificar a origem daquela determinada estátua que estava numa igreja na Inglaterra, por exemplo. E eles conseguiram traçar exatamente todas essas rotas de comércio durante a Idade Média que, ou por conta de perda de registro, acabaram se perdendo no espaço, ou porque realmente não tinha registro da transação feita. E isso é bastante interessante para a gente poder reconstituir um pouco como é que a evolução, ou foi a evolução dessas rotas de comércio, da movimentação de pessoas dentro do continente, no caso aqui o europeu, mas pode ser aplicado, por exemplo, para os ameríndios aqui da América do Sul também. Os isótopos, a gente falou dos derramamentos de óleo no Nordeste. Se a gente olhar aqui, esses são os valores do delta 13C, que é a leitura que a gente faz, a gente vê que tem uma grande variabilidade. E para o petróleo também. A partir de um banco de dados de análises isotópicas, é possível descobrir de onde veio um determinado petróleo. Por quê? Porque cada petróleo tem um grau de maturação diferente. Esse grau de maturação diferente ele vai levar a reações químicas diferentes que vão implicar em composições isotópicas diferentes. Então, um óleo pesado da Venezuela é completamente diferente de um óleo leve daqui da Bacia de Santos. Por quê? Porque ele tem um processo químico que provocou essas alterações. Quando a gente tem bancos de dados, é igual ao banco de dados de DNA. Se você tem um banco de dados de DNA, você consegue identificar a pessoa desde que ela esteja dentro daquele banco. No caso da água, no caso do petróleo, no caso de outros materiais, você também precisa desse banco de dados. E muitas vezes esse banco de dados ele é espacializado, porque você tem variações no espaço. Aqui entra também o pessoal do geoprocessamento. O pessoal da Bahia, então, pegou essas amostras, analisou e conseguiu identificar que o óleo vinha da Venezuela. O que faltava descobrir?
qual era o navio que tinha transportado esse óleo. Entra quem? Entra o pessoal do geoprocessamento para ver as rotas de movimentação dos navios, que navio estava passando em um determinado lugar, em uma determinada data. E que tipo de óleo ele transportava. Então tem um pouco de programação e de computação nisso daí para poder, a partir de uma base de dados de navios, você começar a reduzir. Você já sabe que o óleo veio da Venezuela. Então nós precisamos descobrir qual foi o navio que saiu da Venezuela carregado de óleo, passou aqui mais ou menos nessa data, e a partir disso descobriram que era um navio grego. Uma outra coisa também de rastreabilidade, eu já comentei, isso aqui é notícia do dia maio de 2023, a Polícia Federal está trabalhando num mapa para identificar a origem do metal extraído pelo garimpo ilegal. Como é que ele pode fazer isso? Via até análise isotópica, mas também a caracterização de subprodutos que estão associados, outros metais que estão associados a esse ouro, porque o garimpo não tem a capacidade de fazer uma extração 100%, e até mesmo para diminuir, rastreando também a rota do mercúrio. Eles já estão rastreando a rota do mercúrio para que não tenhamos tanto mercúrio disponível no mercado para os garimpeiros. E depois dessas notícias aí, a gente decidiu em casa nunca mais usar joias, nem bijuteria, nem nada. Porque 90% do ouro, mesmo das joalherias mais famosas, é contrabandeado ou é fruto de garimpo em terra indígena. Então, o dia que vocês forem comprar uma joia, pensem 2 vezes. Vamos falar um pouco das perspectivas futuras. Eu acho que essa iniciativa dos capítulos estudantis é bastante importante. No Brasil, são 14 capítulos. Então, a Federal do Amazonas, Bahia, UNB, Goiás, Pelotas, Paraná, Unesp, Unicamp, USP, Rural do Rio de Janeiro, Federal do Rio, UFMG, UniBH e a Federal do Espírito Santo já criaram os seus capítulos. Eu não sei se essa lista está atualizada ou não. O que falta? Essa é a opinião minha e eu acho que é o trabalho de vocês que estão aqui e que vão se engajar, e quem vai se engajar nessa iniciativa. Exatamente melhorar a integração entre os capítulos. Sozinho, a gente sabe como é difícil manter o interesse das pessoas. Em grupo, é muito mais fácil. Porque vocês podem fazer ações coordenadas entre os capítulos e a coisa funcionar melhor. É igual o Enegel, é igual a Eneg, né? É igual, acho que a Biologia também tem um encontro nacional de cursos de Biologia. Ou seja, juntos é muito mais fácil do que sozinhos. E eu acho que isso daqui é uma forma de vocês pressionarem também os cursos de geologia a curricularizar a geologia forense como uma disciplina. Um pouco antigo, do século passado. E eu vejo hoje, por exemplo, que muitos cursos também não mudam muito. As coisas ainda estão muito engessadas em cima daquilo que os professores de vocês aprenderam. Que é mais ou menos a mesma coisa que os professores deles aprenderam. E não existe muito uma questão de visualizar novas possibilidades. E a geologia forense é uma coisa que pode ser interessante. Por quê? Porque ela envolve todos os conhecimentos de geologia, numa única disciplina. Não é só, por que eu vou estudar mineralogia, por que eu vou estudar sistemática de vegetais? Não. É uma aplicação direta de um conhecimento básico. Isso é uma questão de você promover esse desenvolvimento. Então, essa questão dos capítulos eu acho que é fundamental por conta disso. Uma outra coisa bastante interessante, todo ano existe o Interforenses, que é um simpósio, uma conferência internacional de geologia forense.
e vai gente de todas as áreas. E tem dinheiro pra caramba, porque quem está mandando isso daí é a Polícia Federal. E eles têm dinheiro. Eles estão equipando o laboratório, eles estão promovendo esse tipo de coisa. E você participar participar de congresso, isso vale para todo mundo aqui, é muito importante. Porque é uma maneira de vocês estabelecerem o network de vocês. Independentemente da área. Se tiver a oportunidade de ir no congresso, vão ao congresso. Vocês vão conversar com gente, vocês vão tomar cerveja, vocês vão conhecer lugares novos, mas principalmente vocês vão conhecer gente nova. Vão conhecer gente que está em outros lugares, que tem uma outra visão. Então, esse tipo de evento eu acho que é fundamental. Do ano passado foi em agosto, eu acho que desse ano ainda não tá definido, mas provavelmente deve ser em agosto. E, para finalizar, a USP e a Federal do Paraná já tem 2 disciplinas de Geologia Forense na grade curricular. Uma aliás, é até legal, porque a da UFPR, que foi a primeira, é a Annelise, que é a professora, que é o laboratório que ela coordena com a Polícia Federal. Isso também representou um pouco de recurso para ela, poder tocar a pesquisa. E na USP, quem dá aula é a professora Veridiana, que é geoquímica também, e que desenvolveu optativas. Ainda que eu seja reticente a ter que dar aula da graduação, quem sabe, se em breve nós não teremos aqui no Rio Claro o curso de Geologia Forense. Bom, gente, era isso.